Gostaria de cumprimentar a amada igreja com a graça e a paz de Cristo, amém? É sempre motivo de muita alegria poder estar aqui, junto com os amados irmãos, podendo cultuar a nosso Deus maravilhoso. Essa oportunidade, queria agradecer o pastor Edson, por abrir a porta do seu ministério, que Deus deu a ele dá a oportunidade a mim de estar aqui à frente, falando do amor de Deus. Também a presença a presbítera Nilza, por me ter convidado a estar aqui nesta noite. E nesta noite, queridos irmãos, gostaríamos de falar um pouco sobre como nós podemos fazer para manter o nosso coração aquecido. Mas não é aquecido como o fogo no fogão. É como nós podemos deixar nosso coração ardente do amor de Deus. Como nós podemos deixar nosso coração cheio da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Então, eu gostaria de ler com os amados irmãos Lucas capítulo 24. Na verdade eu não vou ler, mas os irmãos fiquem abertos. Lucas capítulo 24, do versículo 13 ao 35. No decorrer da mensagem nós vamos usar esse texto, mas como o texto é um pouco extenso, no decorrer da mensagem nós vamos usar alguns versículos desse texto, amém? Queridos, quem aqui se lembra o dia que aceitou Jesus como seu Salvador? Quem aqui se lembra? Levante a mão. Só para saber. Você se lembra o que você sentiu naquele momento em que ouviu a voz de Jesus chamando você pelo seu próprio nome? Eu creio que foi um momento maravilhoso. Eu me lembro do dia que Jesus me chamou pelo meu próprio nome. Era um retiro de carnaval, organizado por essa igreja, lá em Irenópolis. Irmãos, eu sei que tinha um monte de jovens ao redor, e aí todo mundo começou a orar, foi maravilhoso, e aí veio aquela sensação em mim. Eu tinha paz no coração, mas eu queria pular de alegria, gritar de alegria. Eu estava feliz, sorrindo, mas no mesmo tempo que eu estava sorrindo, eu queria chorar, me quebrantar diante de Deus. Foi uma mistura assim tremenda, irmãos. Foi algo sobrenatural na minha vida. Eu venho do lar cristão, desde pequeno eu vou à igreja. Mas eu tenho certeza que naquele dia, no retiro de carnaval, aquele dia eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. Mas esse dia não foi só pelo sentimento que eu estava tendo naquele momento, mas sim porque naquele dia a minha vida mudou por completo. Aquele que antes não fazia importância para mim, passou a fazer importância. Domingo à noite eu não vou no culto não, não tem problema não. Agora não, agora domingo à noite tem culto, eu vou junto com a igreja louvar esse Deus maravilhoso. Não, eu estou cansado, eu não vou orar não, vou dormir, Deus sabe que eu agradeço a Ele, Deus é bom. Não, hoje se eu não oro, eu sinto falta da oração. A vida se tornou importante para a minha vida. Não foi pelo simples sentimento, mas sim porque algo mudou dentro de mim. A prioridade da minha vida mudou a partir do momento que Jesus entrou na minha vida. E quando nós lemos lá em Lucas capítulo 5, eu sei que é um texto muito conhecido, onde Jesus faz com que aqueles 3 pescadores pesquem muito peixe. Eu creio que naquele dia ali, a vida de Pedro mudou também. Porque se nós lermos lá a vida, quando Jesus chegou até Pedro, Pedro estava triste porque não ter pego peixe nenhum durante a noite toda. Jesus fez com que Pedro pegasse muito peixe. E aí sabe o que aconteceu no final? Jesus pega e chama Pedro. Pedro, vem, eu vou te fazer pescadores de homem. Sabe o que Pedro fez? Largou todo o peixe e seguiu Jesus. A prioridade de Pedro mudou, porque no início do capítulo, Pedro estava triste por não ter pego o peixe. Jesus fez com que ele pegasse muito peixe, mas agora o peixe não satisfaz dele. O que satisfaz Pedro é a presença de Jesus. Algo mudou na vida de Pedro naquele momento. Quando nós lemos a vida de Paulo, nós podemos ver que algo mudou na vida de Paulo. Em caminho de Damasco, em Atos capítulo 9,
nós podemos perceber que Paulo estava indo para perseguir os cristãos. Mas quando Jesus entrou na vida de Paulo, algo mudou. A prioridade de Paulo mudou. Aquilo que ele dizia fazer, que era perseguir o cristão, agora ele vai levar a palavra de Jesus para as pessoas. Irmãos, algo tem que ficar claro em nossa vida. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo, não importa como você é, algo muda em sua vida. A sua prioridade muda. Não importa se você nasceu no berço da igreja ou se você é novo convertido, algo muda na sua vida. Mas aí, quando a gente aceita Jesus como Salvador, é aquela coisa gostosa. É igual Moisés, lá em Gênesis, quando a sarça ardeu, e Jesus falou com Moisés, o nosso coração fica como aquela sarça, ardente pela presença de Deus, ardente por ouvir falar de Deus, ardente para fazer a vontade de Deus. Algo muda. Mas aí, com o passar do tempo, a nossa caminhada cristã vai diminuindo essa ardência pelo amor de Deus. Vai diminuindo, vai aparecendo mais coisas nas nossas vidas, e aquilo que naquele momento havia se tornado prioridade em nossa vida, passa a não ter tanta prioridade mais. Aí a gente começa a se afastar do propósito de Deus na nossa vida. A gente começa a deixar de lado o que Deus tem falado aos nossos corações. Até chegar um momento que nós estamos tão fracos, mas tão fracos, que nós não conseguimos mais distinguir o que é certo e o que é errado. Por quê? Porque aquela chama que ardia em nosso coração está se apagando. Não é que Deus está se afastando de nós, mas é o nosso desejo de caminhar com Cristo e está se desfazendo. Por isso, essa noite, queridos, eu, através desse livro de Lucas, capítulo 24, eu queria meditar com os amados irmãos sobre como nós podemos fazer para manter aquecida a chama do Senhor em nossas vidas. E ao analisar Lucas de número 24, deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Lucas de número 24, do versículo 13 ao 35, quando nós pegamos lá, Lucas 24, do versículo 27 até o versículo 32, diz assim, do 27 ao 32. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes o que deles se achava em toda a Escritura. E, chegando à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia por mais longe. E ele se constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declina a noite. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão e abençoando, partiu-lhe e deu. Abriram-se-lhe então os olhos e a conheceram, e ele desapareceu-lhe. E disseram um para o outro, olha só, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando ele abria as Escrituras? Esse aqui, só para contextualizar esse texto, os discípulos tinham ido a Jerusalém e Jesus havia sido morto. E aí esses dois discípulos estavam voltando para sua casa em Emaús. E já havia passado 3 dias que Jesus tinha sido morto. E Jesus apareceu para esses discípulos e caminhou com ele o caminho até chegar em sua casa. Os discípulos estavam tristes, voltando para suas casas, desiludidos, porque o Senhor, aquele que ele imaginava que seria o Salvador, que iria tirar o povo de Israel do poder de Roma, havia sido morto. Os discípulos, um dia, algum tempo atrás, havia crido no Senhor. Tanto é que ele saiu de Emaús
e foi para Jerusalém. Só que agora ele está voltando para sua casa triste. E no caminho apareceu Jesus. E aí o versículo que eu quero destacar é o versículo 32. Depois que Jesus explicou para ele toda a escritura, um olhou para o outro e falou assim: por acaso não ardiam os vossos corações quando ele falava a respeito das escrituras? Queridos, a primeira coisa que nós temos que praticar em nossa vida para que nosso coração seja aquecido é meditar na palavra do Senhor. É meditar na palavra do Senhor, queridos. Porque não há outro meio de nós sabermos a vontade de Deus para a nossa vida, se não for através do conhecer a sua palavra. Mas muitas vezes nós estamos negligenciando esse mandamento que Deus deu a nós, de meditar em suas palavras. Em Salmo 1 diz que feliz é aquele que medita em sua palavra de dia e de noite. Queridos, meditar na palavra não é você ler como se lê uma revista. É você pegar a palavra e debruçar sobre ela, é refletir sobre ela, é você aprender sobre a vontade de Deus para você. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Mas não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus está aqui na Bíblia Sagrada. Não é livro de autoajuda, não é no YouTube, não é em outro canto. A palavra de Deus está aqui. Sabe o que acontece muito hoje? É que nós estamos na era digital. Então, o que a gente faz? A gente vai no YouTube e fala assim: eu quero ouvir sobre isso. Pá, faz uma lista de pessoas pregando e falando sobre aquilo. Só que a gente está tão fraco que a gente nem consegue entender se o que aquela pessoa está falando é certo ou errado. Por quê? Porque nós estamos dando atenção para o que ele está falando e não estamos prestando atenção no que Deus está falando para nós, através de suas palavras. Que nós possamos voltar a pegar a palavra de Deus e ouvir o que Deus quer para nós através das suas escrituras sagradas. Amém? Segundo ponto, para que nós podemos manter o nosso coração aquecido. E está lá em Lucas 24, do versículo 28 ao 29. 28 e 29. E chegaram à aldeia por onde iam, e eles fez com que iam por diante longe dele. E eles contrageram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Os discípulos, naquele momento, ele não sabia o que era Jesus. Ele não sabia que aquela pessoa que estava caminhando com ele era o próprio Cristo. Só que aqueles discípulos queriam a presença daquele homem junto com eles. E aquele discípulo queria, tanto é que eles constrangeram Jesus. Vem cá, fica aqui conosco, está da noite já, passa a noite aqui conosco. Por quê? Porque o desejo daquele discípulo é que aquele homem, que ele não sabia que era Jesus ainda, continuasse com eles. A gente aprende desde da escola dominical, desde pequenininho. Olha, quando eu leio a palavra de Deus, Deus está falando comigo. Quando eu me ajoelho e oro, eu estou falando com Deus. É passar isso para os nossos filhinhos, desde pequeno. Só que, para que Deus esteja conosco, nós devemos buscar Ele. Como é que eu vou buscar Ele? Através da oração. Sentir a presença de Deus através da oração. É como se a palavra de Deus fosse a lenha para acender o fogo. E a oração fosse o fósforo que ia arriscar para o fogo acender. Não há como Deus estar conosco se eu só leio. Eu vou estar cheio da palavra de Deus, mas não vou estar sentindo Deus comigo. E não há como eu apenas orar e não saber o que Deus quer de mim. Então, um complementa o outro. Para que nós deixemos o nosso coração aceso, nós devemos que ler a palavra de Deus. Mas também nós devemos orar e buscar a Deus através da oração. Mas que oração é essa que nós devemos fazer? E está lá em Mateus capítulo 6.
do versículo 6 ao 7. Eu creio que é muito conhecido. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Essa oração, queridos. Essa oração nós devemos fazer. Devemos orar em público? Devemos. Devemos orar para o necessitado? Devemos. Mas nós devemos ter um tempo de qualidade com Deus em oração. Ele fechar a porta é você ir para um canto onde ninguém te incomoda, onde você está sozinho. E ali, sozinho, você abre seu coração a Deus. Ali sozinho, você conta suas amarguras para Deus. Ali sozinho, você conta suas alegrias a Deus. Ali sozinho, você se quebranta diante de Deus. É essa oração que Deus quer de nós. Que nós sejamos sinceros em oração. É assim que nós vamos ouvir. É assim que nós vamos sentir a presença de Deus conosco. É assim que nós vamos saber que Deus está ouvindo as nossas orações. Quando nós abrimos nossos corações na presença de Deus. Por isso que ele diz, vá para um lugar sozinho, em secreto. Porque ali é você e Deus. Não tem mais ninguém te incomodando. É ali que você vai ser você mesmo. É ali que você vai abrir seu coração diante de Deus. Não há como o coração ficar aquecido se nós não tivermos uma vida de oração na presença do Pai. Que nós possamos diariamente buscar esse princípio que Deus deu a nós, de buscar a Ele em oração. Não é só pedir, mas é sim declarar a Ele todo o nosso amor, todo o nosso desejo de que Ele esteja conosco a cada dia. Terceiro ponto, nesta noite, nós devemos buscar a comunhão com Deus. Como é que eu busco a comunhão com Deus? Vamos somando. Eu vou buscar a palavra de Deus e saber a vontade de Deus na minha vida. Eu vou ter uma vida de oração diária com Deus. Uma não distingue a outra, uma não tira a outra. E agora, tem uma outra. Que está lá em Lucas 24, 30 a 32. Lucas 24, 30 a 32. E aconteceu que, estando com ele à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-lhe e deu. Abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhe. E disseram um para o outro: porventura não ardia em vós o vosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Queridos, nós devemos ter comunhão com o Pai para que nosso coração esteja aquecido. Quando diz aqui o partir à mesa se refere à comunhão, à união, à intimidade. Você só vai trazer à mesa da sua casa aquele que tem intimidade com você, aquele que você tem prazer em estar presente. Quando em Atos diz lá que a igreja primitiva era unânime no partir do pão, é porque estava em comunhão. Quando na ceia do Senhor há lá o pão, é porque ali há comunhão. O partir do pão, na palavra de Deus, se refere à comunhão. E não há como o nosso coração estar aquecido se não for através da comunhão. Então, eu tenho que ler a palavra de Deus. Eu tenho que orar a Deus. Mas agora tem outra coisa. Eu tenho que praticar o que Deus quer que eu pratico. Eu só vou ter comunhão com a pessoa se eu andar lado a lado com ele. Se eu fazer a vontade daquela pessoa. Que nesse caso é Deus. Não há como eu ter comunhão com Deus se eu não fazer a vontade de Deus para a minha vida. E não há como eu fazer a vontade de Deus na minha vida se eu não ler a palavra de Deus. E eu não vou ser forte para fazer a vontade se eu não orar e buscar a Deus em oração. Você quer um coração aquecido? Esteja em comunhão com Deus. Esteja fazendo a vontade de Deus na sua vida. Esteja levando a palavra de Deus às pessoas. Seja ministro do Senhor aonde você estiver.
Não é só na igreja. Onde você estiver, você é um ministro do evangelho. Você é sacerdote real. E você vai ter que levar a palavra de Deus para onde você estiver. E deixar comunhão com Deus. É sabendo o que Deus quer e fazendo o que Deus quer que você faça em sua vida. Agora tem um segredo aqui, irmão. Já que eu quero encerrar essa mensagem. Há um segredo aqui. O Rogério veio aqui na igreja e falou que eu tenho que ler a palavra de Deus. O Rogério veio aqui e falou que eu tenho que orar e tenho que praticar o que Deus quer que eu pratique. Então, hoje, custe o que custar, eu vou fazer. Eu vou fazer por obrigação. Nem se eu não tiver vontade, eu vou fazer. Está errado. Você tem que fazer por prazer. A palavra de Deus, querer a presença de Deus na nossa vida, não pode ser uma obrigação para nós. Tem que ser um prazer. A gente tem que sentir falta quando não faz. Não é lembrar, cara, eu esqueci de fazer, vou ter que fazer, mesmo não querendo, vou ter que fazer. Não. Você tem que passar o dia inteiro incomodado. Por quê? Porque tem algo faltando na sua vida. Porque se você fazer por obrigação, não se torna um prazer, se torna um peso para a sua vida. E se Deus falou que o fardo dele é leve, por que eu vou tornar esse fardo leve em peso em minha vida? Não busque fazer a coisa de Deus por obrigação, queridos. Faça as coisas de Deus por prazer, porque você tenha consciência de que Deus te amou tanto, que Jesus Cristo veio a essa terra e se entregou no seu lugar. Porque eu e você, nós estávamos condenados ao inferno, nós estávamos à mercê de Satanás. Mas Jesus Cristo, o seu ato sacrificial, se entregou por nós e pagou toda a nossa dívida. E agora eu tenho todo o prazer, porque eu posso estar na presença do Pai, porque agora eu tenho livre acesso à sala do trono, porque agora eu tenho certeza para onde eu vou, e eu vou morar no céu. Faça as coisas de Deus por prazer, não faça por obrigação, mas busque fazer, porque é isso que Deus quer de nós, é isso que Deus tem para nós, é assim que vamos manter a nossa chama aquecida diariamente, até que Jesus volte e busque a sua igreja, e aí vai ser um louvor eternamente no céu para nosso Deus. Amém? Queria agradecer a oportunidade, que Deus possa abençoar essa palavra, e que essa palavra possa encontrar guarida no coração dos amados irmãos, que possa produzir mudança de vida, impactar a vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém?